Pousada e Spa Shangri-La. Sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. Terra Mar Imóveis. Compromisso e confiança. Compra, venda, aluguel fixo e temporada. Corretores credenciados e experientes. Cadastre seu imóvel com a gente. Trabalhamos também com lançamentos. Venha nos fazer uma visita. Avenida Assunção 464, Centro, e Avenida Joaquim Nogueira 75, em São Cristóvão. Terra Mar Imóveis. Limpel, seu atacadão da limpeza. Produtos para lava-jatos, hotéis, restaurantes, piscina e tratamento de água. Concentrados para amaciante, desinfetante, detergente, cloro e muito mais. Essências para aromatizantes e perfumes. Trabalhamos também com revenda. Entrega grátis. Avenida Teixeira e Souza, 1445, Loja 2, Vila Nova, Cabo Frio. Minascar Veículos, compra e venda de automóveis novos e seminovos, revisados com qualidade e procedência. Financiamento com as menores taxas e um atendimento de primeira. Trabalhamos também com troca e consignação. Venha nos fazer uma visita e sair de carro novo. Minascar Veículos. Aqui você faz um bom negócio. Avenida Joaquim Nogueira, 1500, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone 2643-6633. Olá, eu saúdo você com a paz do Senhor e desejo que a paz de Cristo Jesus, o amor de Deus, aquele que excede todo o nosso entendimento, seja sobre a tua vida, seja sobre você, seja sobre a tua casa, que tu possa nesses minutos em que juntos estamos, absorver algo da palavra de Deus para a tua vida. Nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos. Estamos nas viagens missionárias de Paulo. Semana passada nós vimos a conclusão da primeira viagem missionária, quando ele já adentrou na segunda viagem missionária. No caminho ele encontra Timóteo, e então ele, Lucas também, Marcos, Paulo e Silas. Então, pela desavença que aconteceu com os dois, na primeira viagem missionária entre Paulo e Marcos, na segunda viagem missionária, Paulo acha por certo não levar Marcos com ele. Então acabam se formando duas duplas missionárias. De um lado vai Paulo e Silas, de outro vai Marcos e Timóteo, Barnabé, melhor. E eles estão seguindo viagem. Já na segunda viagem missionária deles, quando eles são surpreendidos da forma, da maneira com a qual Deus usa eles. Pessoas estão se convertendo, pessoas estão se entregando à obra maravilhosa a qual Deus está usando, tanto em prisões, fora de prisões, nas sinagogas, como na rua. Onde quer que eles chegassem, a mensagem do Evangelho sempre era levada e proclamada. E nós paramos, foi quando ele chegou em Atenas, na segunda viagem missionária. Então, ele prosseguiu sozinho para Atenas, e depois ele chamou Silas e Timóteo. Foi quando Paulo teve que fugir, quando ele estava em Tessalônica, e logo que os judeus perceberam que ele estava lá, então já enviaram os perseguidores atrás dele, e ele então fugiu para Atenas. E estando em Atenas, ele foi tremendamente usado por Deus
A princípio ele foi sozinho, depois Silas e Timóteo foram ao encontro dele. E quando ele chega em Atenas, ele se entristece profundamente ao ver o tamanho da idolatria com a qual aquela cidade vivia, com o qual o povo daquela cidade estava acostumado a viver diante de tanta idolatria. E Paulo era um homem que Deus sempre usava de formas e maneiras, de várias formas, e a Bíblia diz que uma das coisas esperta de Paulo era que, além dele ser um pregador enérgico, duro, um homem aonde Deus usava através da palavra, do que ele falava, Paulo era um homem que observava as coisas. E quando ele chega em Atenas, ele observa o tamanho da idolatria, ele observa o tamanho da multidão que se prostrava diante daqueles santos e diante daquelas imagens. Em Atos capítulo 17, versículo 22 a 24, diz assim: Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram todas as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Mencionei que quando Paulo estava em Bereia, em Tessalônica, em Bereia, ali houve outra grande perseguição contra a vida dele, e aqueles poucos irmãos ali, os bereanos, falaram: Paulo, some, vai embora, vai para outra cidade, é melhor ter você vivo falando de Jesus do que é bem capaz tu morrer nesse lugar. Então, alguns irmãos acompanharam ele até Atenas. Quando ele chega em Atenas, ele imediatamente manda buscar Silas e Timóteo, e ali ele faz uma grande pregação. Encontramos Atos, versículo 17, o versículo 22 ao 24, que diz assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Deus no céu e da terra, não habita em templo feito de mãos, por mãos de homens. Nós podemos ver um Paulo muito sábio. Ele tinha uma sabedoria assim extrema. Imagina se tu fosse um cristão e chegasse num lugar onde tinha vários altares, mas cada altar dirigido a um santo, a uma imagem. Talvez você, pela tua eloquência ou pensando, né, querendo converter todo mundo, tu chega lá e vai falar contra essa idolatria. Agora veja como Paulo leva Jesus num lugar desse. Ele chega assim naquele lugar, naquela praça, ele diz: atenienses, eles eram de Atenas, atenienses, eis que tudo eu vejo que vocês são um pouco supersticiosos. Passando no meio de vocês, olhando cada altar, eu vi o altar de vocês, eu vi cada altar, mas eu também encontrei um altar escrito ao Deus desconhecido. Olha só o que Paulo faz. Momento nenhum
da pregação dele, ou quando ele fala desse Deus que ele crê, esse Deus que ele serve, momento nenhum ele agrediu os outros que estavam ali. O que era agredir? Dizer que aquilo era do diabo, aquilo ia para o inferno, aquilo era isso, aquilo era aquilo. Ele, com sabedoria, ele expõe um Deus, o qual ele servia. Assim como os outros estavam expondo seus deuses, ele diz assim: eis que vos honrais um Deus que vocês não conhecem, mas me permitam que eu vou apresentar esse Deus a vocês. Aí ele começa: o Deus que fez os céus, a terra, o mundo e tudo o que há debaixo do céu e em cima da terra. Um Deus não feito por mãos de homens, mãos humanas. É um Deus também que não está restrito a um templo, mas um Deus que está aqui agora. Um Deus que fez todas as coisas. Um Deus que é soberano a tudo e a todos. Então, o grande sermão que ele prega em Atenas chama-se o sermão ao Deus desconhecido. E ele leva a mensagem desse Deus para aqueles tantos idólatras supersticiosos que ali estavam e adoravam as suas imagens feitas por mãos humanas. E a Bíblia diz que naquela cidade também muitos aceitaram a Jesus como Senhor e seu Salvador. É por isso que Paulo, ao escrever, ele disse: pregamos e anunciamos a palavra de Deus no tempo e fora de tempo. Ele há de ser pregado, mas nós temos que usar da sabedoria, da graça, da provisão, da presença que Deus nos dá, da graça de Deus na nossa vida. E Paulo tinha graça, Paulo tinha sabedoria, Paulo tinha a presença de Deus, porque em todo lugar que ele chegasse, em toda a cidade que ele chegasse, algo sempre diferente acontecia, algo novo acontecia. Pessoas eram transformadas, vidas eram transformadas, pessoas conheciam a Deus. É essa mensagem que Cristo nos convidou a levar. E a Bíblia diz então que de Atenas ele parte para a cidade de Corinto. Nós estamos na segunda viagem missionária de Paulo. E quando ele chega na cidade de Corinto, veja como ele descreve o seu estado psicológico que ele se encontrava. Tu pensa às vezes que um missionário, um pastor, um líder, às vezes tu olha para ele e acha que está tudo bem. Mas só um líder sabe às vezes o que se passa, a luta, a guerra. Muitas vezes não só a externa, dentro da igreja, fora da igreja ou no mundo, mas às vezes a interna, dentro de si. E veja então o estado psicológico que Paulo estava quando ele chega na cidade de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 5, ele diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé
não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Ele começa o 2º capítulo de 1 Coríntios dizendo: irmãos, quando eu fui ter com vocês, quando eu cheguei em Corinto, eu estava muito mal. Eu estava assim, numa fraqueza enorme. Eu estava com muito medo, com temor e com tremor. Ele coloca o estado psicológico qual ele se passava. Tu pensa que quando tu lê Atos dos Apóstolos, num lugar tinha gente chicoteando, outro lugar ele estava sendo apedrejado, outro lugar ele estava sendo preso. Aí tu acha bonito ele preso lá em Éfeso, cantando, adorando ele, Silas, adorando a Deus. Quando ele chega ali naquela cidade, Paulo e Silas adorando ao Senhor. Mas quando tu percebe esse Paulo, que estava ali enfrentando todas as lutas, e quando ele sai da prisão, Silas sai da prisão, quando o carcereiro se converte, quando a família dele se converte, você vê toda essa história maravilhosa, tudo que Deus fez. Mas tu já parou para perguntar como estava o estado psicológico de Paulo? Será que Paulo, fugindo de uma cidade para outra, indo de um lugar para o outro, fugindo, correndo de açoites, de pedras, tu acha que ele não se cansava? Claro. Por isso que ele diz: eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande temor. A minha palavra, a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria ou de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder. Quer dizer, ele estava totalmente dependendo do Espírito Santo de Deus. Aí você diz assim: mas Paulo pregava tanto, Paulo escreveu quase 14 cartas do Novo Testamento, 13 com certeza, cartas do Novo Testamento. Vai dizer, Paulo não precisava nem se preparar, já sabia tudo de cor. Olha o que ele fala: a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, em minhas palavras, ele ia dizer em outras palavras, mas unicamente no poder e no Espírito de Deus. Aí ele justifica por quê? Sabe por quê? Para que a tua fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, quando alguém era curado, quando alguém era liberto, não era eu, Paulo, que libertava, não era eu, Paulo, que curava, não era eu, Paulo, que fazia milagre, não era eu, Paulo, que fazia e acontecia, mas era o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus que estava em mim, que operava esses sinais, esses milagres e essas conversões através do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz assim: vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendo boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Era isso que alegrava Paulo. Então Timóteo chega, Silas chega com ele até Atenas, ou até Corinto, melhor, aqui ele já está em Corinto, quando ele escreve as cartas dele, quando ele estava ali já falando e anunciando o amor de Deus, falando, e ele escreve à igreja, aos Tessalonicenses, ele diz assim: eu fiquei muito feliz quando Timóteo chega, e ao chegar ele traz notícias de que vocês estão bem, de que vocês estão na palavra, que vocês estão seguindo esse caminho e que vocês desejam também estar comigo, me ver e estar junto comigo. E ali na cidade de Corinto,
ele conhece quem? Paulo conhece Áquila e Priscila. Estando com Áquila e Priscila, ele conhece na cidade de Corinto. Depois, Atos 18, 1-4, a Bíblia diz assim: e depois disso partiu Paulo de Atenas, chegou a Corinto. E chegando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher. Pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Ali na cidade de Corinto, Deus usa Paulo de uma maneira espetacular. É quando ele conhece Áquila e Priscila. Ele também conhece esse Cláudio, esse romano, que está na casa de Áquila e Priscila, e Paulo também chega e começa a discipulá-lo. Nós bem sabemos que Corinto era a capital da Grécia. Naqueles dias, com uma população aproximadamente de 500 mil habitantes. E Paulo permaneceu ali durante 1 ano e meio. Ali ele ensinou a palavra de Deus. Ele morou na casa, quando foi convidado por Áquila e Priscila, ele morou ali na casa de Áquila e Priscila. Ali de Corinto, mais ou menos no ano 52, ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses. E em menos de 1 ano ele enviou e a segunda carta para a mesma igreja, que é a 2ª Tessalonicense. De lá ele foi para Quengreia, cidade portuária, de onde partiu. Portuária quer dizer que tinha um porto. E ali de navio ele partiu em Éfeso, depois para Cesareia. De lá ele seguiu para Jerusalém, depois para Antioquia da Síria. E aí se dá então o fim da viagem, da segunda viagem missionária. Atos capítulo 18, versículo 23 diz assim: depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu de lá e viajou de lugar para lugar em toda a região da Galácia, da Frígia, fortalecendo todos os irmãos. Então, de volta, ele visitava cada cidade, aonde ele já havia passado na ida, agora na volta, ele visita cada uma daquelas cidades, e a Bíblia diz que lá ele fortalecia a fé de cada um deles a permanecerem firmes na presença de Deus. E assim ele termina a sua segunda viagem missionária e ele já entra então para a terceira viagem missionária. Então essa terceira viagem ele não fez mais pelo mar, ele fez por terra. E nós vamos estudar essa terceira viagem e a última na próxima semana, que o nosso tempo já esgotou. Então se prepare, que na próxima semana nós vamos viajar junto com Paulo e Silas para a terceira viagem e a quarta viagem missionária que eles propuseram no seu coração. Eu quero perguntar a você: o que você tem feito como missionário de Cristo? O que você tem feito como mensageiro de Cristo, como discípulo de Cristo? A Bíblia diz que Jesus nos salvou para que vades e deis frutos. Tu é um missionário, teu coração ainda arde, tu ainda tem desejo, vontade de buscar e servir esse Deus? Ou a chama se apagou? Como está seu coração? Como está a chama missionária no seu coração? Você tem ajudado a obra missionária? Você tem entrado às vezes numa comunidade carente e falado do amor de Cristo? Não pensa que ser missionário é somente lá na África, somente lá longe. Talvez a tua África seja numa comunidade mais próxima,
onde tem pessoas carentes do amor de Deus, da graça, da presença de Deus. Pense nisso e vamos juntos, na próxima semana, embarcar com Paulo para a terceira viagem missionária. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te sustente hoje e sempre, em nome de Jesus. Lembrando que eu quero convidar você para todas as quartas e domingos às 19h30, estar conosco ali na Comunidade Batista, Ministério da Palavra, próximo ao Hospital da Criança, do lado do CREP da Suzy, Rua Adolfo Berenger Júnior, 441, aquela avenida que vai para o aeroporto de Cabo Frio, ali na Volkswagen, antes um pouco do Hospital da Criança, ao lado do CREP da Suzy, todas as quartas e domingo às 19h30 e todas as tardes às 16h30, às vezes mais à frente um pouquinho, mas todas as tardes a partir das 16h30 tem o programa Ensinando as Escrituras na Rádio Sudoeste 96.9. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te sustente uma vez mais na presença dEle. Até a próxima semana e fique com esse clipe, em nome de Jesus. Amém e amém. Passarinhos, belas flores, fazem almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpados sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir. É fiel a vida é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta, com ele ao céu irei. Limpel, seu atacadão da limpeza. Produtos para lava-jatos, hotéis, restaurantes, piscina e tratamento de água. Concentrados para amaciante, desinfetante, detergente, cloro e muito mais. Essências para aromatizantes e perfumes. Trabalhamos também com revenda. Entrega grátis. Avenida Teixeira e Souza, 1445, Loja 2, Vila Nova, Cabo Frio. Terra Mar Imóveis. Compromisso e confiança. Compra, venda, aluguel fixo e temporada. Corretores credenciados e experientes. Cadastre seu imóvel com a gente. Trabalhamos também com lançamentos. Venha nos fazer uma visita. Avenida Assunção 464 Centro e Avenida Joaquim Nogueira 75 em São Cristóvão.
Terra Mar Imóveis. Minascar Veículos, compra e venda de automóveis novos e seminovos, revisados com qualidade e procedência. Financiamento com as menores taxas e um atendimento de primeira. Trabalhamos também com troca e consignação. Venha nos fazer uma visita e sair de carro novo. Minascar Veículos. Aqui você faz um bom negócio. Avenida Joaquim Nogueira, 1500, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone 2643-6633. Pousada e Spa Shangri-La, sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio.